minutinhos para começar. Boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Astrologando, na verdade o primeiríssimo Astrologando de 2026, que a gente está aqui trazendo para vocês, eu, Fernanda Vidigal, Purnina Lovato, Sandesh Ferrari, para a gente poder, né, contar um pouquinho dessa grande entrada que foi a entrada de 2026 até o presente momento. Então, de toda forma, vamos conversar um pouquinho. Purnina, diz oi aí. Sam. Oi, turminha, boa noite. 2026, não sei como é que começou aí. Aqui já começou animadíssimo, com a corda toda. O ano, pelo jeito, promete. Como É é um que ano começou incrível, aí? né? Um ano incrível, um ano fantástico, né? Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? O início da quaresma para os cristãos, com o início do Ramadã para os muçulmanos, com o início, né, do horóscopo chinês, Cavalo de Fogo, todos na mesma data, assim, abrindo alas, dizendo que esse ano não veio a passeio, esse ano não é para amadores, é para profissionais. E beijo para quem já está assistindo a gente. Tem uma galera já ali. Boa noite a todo mundo, boa noite, meninas. Adriana, Rosiana, Pois é, hoje a gente tem. Ariane, É Nilde, Cristiane. Ó, que delícia! Boa Ilde. noite. Sejam todos muito bem-vindos. É, delícia. Nós de volta aqui, Também é né? muito Estamos aqui no movimentado, né? circuito. A turma dizendo Então, ali. a gente começou meio tarde, mas o ano começou no dia 1º de janeiro de 2026, é certo, né? Assim, só para vocês me ajudarem que eu não perca as datas. E a gente tinha feito alguns prognósticos até interessantes, de que pelo menos no primeiro dia do ano não tinha lá grande coisa que não fosse Capricórnio, uhul, né? Na fita, e todos os capricornianos estavam felizes aqui presentes e tal. E tudo estava meio com cara de vai depender muito do que você faça para que as coisas realmente aconteçam. E assim a gente seguiu, e entre essa sequência, a gente acabou, né, tendo mais um lugar que é, bom, 2026 somado para quem é do tarô. Presta atenção. Para quem é do tarô, a gente sabe que 2026 é um ano da roda da fortuna. 2026, antes de virar na numerologia, é da roda. Então, a roda, roda, roda e apita. Então, a gente vai ter um ano de movimento, um ano cheio de sobes e desces ladeiras, todo mundo fazendo check-up, todo mundo indo para academia, que é para ficar legal, porque a gente vai ter muito movimento ao longo do ano. É um ano cheio de movimentos, em vários sentidos, para vários, direita, esquerda. Então, realmente, profissionais vão ser necessários ao longo do ano. Não sei se a gente vai ter profissionalismo para dar conta de tudo isso, mas que a gente tem um ano bem instigante, bem interessante ao longo desse ano, é 2026, com a Roda da Fortuna. Trazendo com isso, na numerologia, a presença do número 1. Então, vamos começar, né? Vamos começar a fazer alguma coisa boa, porque tem 9 anos para a gente trafegar, e aí, nesses 9 anos, a gente vai construindo uma nova história. Então, é um ano de movimento, um ano de iniciativa, e aí a gente chega para esse lugar onde a numerologia conta quais são os planejamentos. Então, planejar é bom, viu, gente? Porque em ano 1, todo mundo tem gás para dar início, chuto pro gol, mas posso não acertar se eu não tiver uma ordenação, uma arrumação na vida, certo? Então, assim, 2026 tem também aquelas baladas interessantes. Ai, qual é a melhor pedra para o tipo 1? Então, o número 1, assim como a roda da fortuna, fica bem com o vermelho, junta. Pode ser o vermelhinho, mas o ano foi eleito, entre todos os cantos que eu procurei, a dona Água Marinha, porque todo mundo vai ter que cuidar do emocional para dar conta, né? Então, vamos colocar uma água marinha, trazendo tranquilidade. Em segundo lugar, tinha a ametista, para trazer um pouco de espiritualidade. A dona Cornalina e o jaspe vermelho, esse todo mundo já sabia, que são as pedras vermelhas, por conta do ano de Marte, mas a gente vai falar um pouco mais disso no próximo ano novo mesmo,
Então, aí, junto a gente... Oficialmente, a gente sempre tem aquilo que combina com o ano e aquilo que é mais Isso. necessário no ano, né? Então, a cornalina, o jaspe, principalmente a granada, ela tem que super combinam com o ano, né? Então, assim, explode mesmo, ano de Marte, um ano vermelho, um ano intenso, um ano número 1, ótimo, assim. Mas o que a gente vai precisar no ano não é apagar fogueira com álcool, né? Não, a gente não precisa tacar álcool para tentar apagar fogueira, porque é aí que explode tudo, né? A gente realmente, né, a pedra que o ano mais vai ser carente e necessário é a água marinha, né? E a ametista e tudo, mas principalmente a água marinha para poder ter esse equilíbrio emocional para lidar com essa intensidade toda. A Pantone, que todos os anos mostra a cor do ano, né, para moda e para decoração e para tudo, né, esse ano, pela primeira vez, elege uma cor não cor, um off-white, né, um movimento de nuvens como a cor do ano para 2026. Né? Então a cor Pantone, ou seja, a cor oficial do ano, claro que é o vermelho, sanguíneo, profundo, vinho, intenso, mas assim, tá todo mundo já num ano tão calmo e tranquilo aqui no Brasil, um ano eleitoral, né? Que ninguém vai querer matar ninguém, um ano super brando, que a gente vai precisar muito mais de off-white do que de vermelho esse ano, né? O vermelho vai ser o sangue derramado para quem não usar água marinha nem usar off-white, né? Mas assim, e aí taca ali a granada até sair o vermelho sangue, que é a cor do ano. Mas o que a gente está mais carente esse ano é de off-white, então eu abusaria do off-white das águas marinhas esse ano mesmo. Acho que a hematita é uma boa escolha também de pedras, né? Porque é uma pedra de proteção, né? De cura, mas uma pedra para cima, assim, gosto da energia da hematita, acho que vai ser bem legal, né? E aí, pensando nas pedras, né, nesse lugar de quais são os ingredientes, né, a culinária do ano de 2026, que tal um oráculo? Né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos ver o oráculo alquímico, que não é ainda o oráculo das flores, tá? O oráculo da alquimia, o que ele vai, então, dizer para nós, que operações alquímicas aí a gente vai inaugurar nesse ano, né? Que é tão emblemático, né? Eu adoro ano 1, começar é tão bom, né? É bom. Tem que saber o que vai fazer, né? Então, vamos lá. Para todo mundo, escolher o número 1, escolher o número 2, escolher o número 3. Já escolheram os seus números? Então, vamos lá. Quem escolheu o número 1, escolheu uma das 7 virtudes, escolheu a verdade. Então, a mensagem da verdade é: a verdade é sempre o caminho mais claro e seguro. A verdade é a virtude da honestidade e da autenticidade. Representa o compromisso com a clareza e a sinceridade em todas as interações. Em uma leitura, sugere que você permaneça fiel a si mesmo e busque o que é genuíno. Muito bem. Se você escolheu o 2, você escolheu elementos e princípios, a tábua de esmeralda. E a tábua de esmeralda, ela fala para a gente, ela representa a sabedoria universal e a conexão entre o céu e a terra. Então, essa carta sugere que você busque a verdade mais elevada. Engraçado que a outra foi a verdade, né? Agora a gente está falando verdade também de um outro jeito. Então, né, aquela coisa, assim como está em cima, está embaixo, e você precisa encontrar a harmonia no todo aí. Muito bem. E número 3, escolheu elementos e princípios também, mas daí já escolheu o albedo. Então, o albedo simboliza a purificação e o despertar da luz interior. Então, essa carta sugere um momento de clareza e esperança após tempos de confusão. Permita que a luz purifique a sua jornada. Então, eu sugiro também, se me permite um palpite, caprichar nos movimentos aí de limpeza, de preparação para a entrada do ano, que mais tarde a gente vai ter um ritualzinho falando um pouquinho disso e de várias maneiras de fazer limpeza.
Interessante porque anos de unidade a gente está desenvolvendo um talento, né? Quando não, o ano é 1, 2, 3, 4 até 9, cada um é um número que não existia anterior. Quando começa dezenas, que nem o ano 10, né? A gente começa a ter que fazer uso desse talento. Então, para quem escolheu o número 1, né? Use a verdade, né? Para quem o 2, use a sabedoria, o 3, use a purificação, né? Muito, muito, muito legal. Realmente como forma de fazer uso desse movimento de 2026. Muito bem, 2026 passou janeiro voando, Mercúrio entrou em Capricórnio, já saiu, Vênus entrou em Aquário, já saiu, Sol entrou em Aquário, e os aquarianos que recebam um beijo, né, bem querido, porque, querendo ou não, a gente deu uma puladinha no 6. Mercúrio entrou em Aquário também, mas já saiu Netuno, entra em Áries. Isso já foi uma conversa mais profunda no dia 26 de janeiro. A gente já teve aí um prenúncio, né, do Netuno se movimentando daquele jeito que ele vai ficar um tempão aí, né? Quer falar um pouquinho disso, Sam? O Netuno em Ares, a gente vai falar um pouquinho adiante, né? Mas Então tá bom. basicamente Tá. conta dessa dissolução dos limites e das bordas, né? É tão bom poder ser livre e tão assustador o que cada um faz com a liberdade, né? Então isso, a próxima década é assim, né? Faz o que você quiser e lide com as consequências do que você fez. Essa entrada do Netuno em Ares é a dissolução dos limites e das bordas, né? E com tudo que tem de consequência disso. Pois é, aí a gente passou a lua cheia, a lua minguante, a lua nova, a lua crescente de janeiro, né? Então, assim, na agenda recente que a gente tem é que o Sol entrou em Aquário no dia 19 de janeiro, né? E a gente não vai deixar os aquarianos sem uma festinha, sem um alô querido, sem uma conversa bacana. Na sequência, a gente tem Saturno, que também entrou em Áries. Tudo isso vai levar a novos movimentos, e a lua nova em Aquário, com esse eclipse solar parcial que aconteceu agora, bem pertinho, dia 17, bem pertinho de onde a gente está, e assim como a entrada do Sol em Peixes, não é, que também traz agora a nova turma, a turma pisciana, para ser também querida, a gente cantar parabéns e dizer tudo de bom, e o Mercúrio vai retrogradar a partir do dia 26 de fevereiro, e vai dar aquele passinho complicado. Voltando para Aquário, né, lembrando que as pessoas nascidas em Aquário são normalmente conhecidas por serem inovadores, independentes, humanitários, diferentes. Eu gosto muito de um rapaz que diz que aquariano é louco, né? Tem um rapaz que gosta de falar dessa forma, mas eu acho que Aquário primeiro, é do ar, e o Aquário é do bem. Então, ele vai estar sendo sempre regido hoje por Urano, que é o regente moderno, antigamente por Saturno, e por isso mesmo ele traz uma mesclinha desses dois lugares. E ele já foi, né? A gente deu essa pulada, né, em Aquário esse ano. Que eles nos perdoem. A entrada do ingresso do Sol foi no dia 19 de janeiro, 22 horas, e a gente teve um mapa até singelo, interessante, com essa pegada toda desses queridos sextis, né, e trígonos poderosos para o Mercúrio e Marte com Urano e o ascendente em Libra, né? E aí a gente teve assim, os aquarianos receberam um up, na minha percepção, e ao mesmo tempo convidados a ficarem um pouco mais no reino do ar e das boas conversas ou da diplomacia. O que você acha, Sam? Eu acho que não é à toa que a gente está conversando de Aquário, né, num tempo pisciano, né, junto com Peixes, porque, né, Lua em Aquário, Sol em Aquário, Vênus em Aquário, Plutão em Aquário, Marte entrando em Aquário, Mercúrio entrando em Aquário, ainda estava em Capricórnio, né? Essa turma toda aquariana, né, ela ia se harmonizar. O regente desse Aquário todo, né, o Saturno, o antigo regente, ele estava realmente em Peixes. Né? Então toda essa turma aquariana ela estava com um subtom pisciano, né? Deixando mais criativa, mais inspirada, mais cheia de ideias, mais conectada com o transcendente, mais enlouquecidos aquários para inventar moda e inovar e tornar o mundo um lugar de progresso, um mundo de lugar diferente, um lugar de ir para frente, né? E dividindo espaço com os outros, porque essa entrada, né, do Sol em Aquário, né, teve um ascendente em Libra, então teve bem a Lua Nova, desculpa, né? Teve um ascendente em Libra, que é bem essa coisa de se equilibrar, se harmonizar e traz muito mais forte de novo o elemento ar.
né, traz de novo essa conexão com o elemento ar, reforça essas inspirações e esse bom gosto. Eu acho que o potencial aquariano, antes do Saturno entrar em Áries, era exatamente para dizer assim, olha, né, 19 de janeiro, né, daqui a pouco, quando entrar lá na metade de fevereiro, depois do carnaval, né, o negócio vai ficar meio sério, né, e vai entrar tudo em movimento. Então, assim, a gente ainda tem tempo para aproveitar, para curtir férias, para usufruir, oba-oba, né? Então, assim, é um período ainda mais leve antes de dizer assim, ok, agora, né, começou, né, o show de belezas e de horrores e tudo vai ter consequência. Então, ainda tem uma coisa muito mais leve, né? O Aquário ainda pôde aproveitar do Saturno, né, antes de entrar em queda em Áries, né? Ele pôde estar ainda aproveitando do Saturno em Peixes. E isso foi muito, muito, muito bom para esse período do final de janeiro, início de fevereiro, até o Carnaval. E para nenhum aquariano ficar sentido, que está um oráculo para os aquarianos exatamente dessa temporada de 2026. Muito bem. A carta é humildade. Eu tenho uma palavra antes em defesa dos aquarianos, de alguém que chame-os de loucos, né? Eu quero dizer que em vários momentos da história ao longo, né, da humanidade, ao longo da história, os visionários sempre foram chamados de loucos. Mais tarde, muito mais tarde, só é que as demais, os simples mortais, iam compreender, né, aquilo que estavam sendo ditos. Então, nada mais a declarar. Contudo, a carta que sai aqui, então, humildade. Vamos lá, aquarianos. Coragem para agradecer, coragem para reconhecer seus próprios erros, coragem para reconhecer que precisamos de ajuda, coragem para reconhecer seu espaço no universo, coragem que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda esta grandeza. Então, acho que o período que os brindou, né, pede esse reconhecimento aí quando o bicho está pegando, porque, né, Porque aí a esperança é uma palavra boa para Casa 11 e para aquilo que Aquário, né, batiza dela, assim como aquela música, dizem que sou louco por pensar assim, não é? Isso também ajuda bastante. E aí a gente vai deixar Aquário com algumas conversas importantes, por exemplo, quais são as pedras mesmo, o que seria útil para os aquarianos agora, já pensando no agora, tem algo mais aquariano entre curas, cores, pedras e óleos? Sim, não? Tem essa entrada do Aquário combina bastante com a entrada de 2026, né? Então tem essa força de novo da água marinha, que é uma pedra, esse azul claro que é tipicamente aquariano, né? Então as ágatas azuis claras e as turquesas, então essas pedras aquarianas, né? Que traz essa cor do azul mais claro, azul mais celeste, né, como se fosse o início do fogo, né, aquela parte da chama do fogo mais saindo do gás, assim, né, do elemento ar. Então, e colocando as coisas em movimento. E uma das grandes curas, um dos aromas fantásticos de cura do elemento da energia de Aquário são os aromas expectorantes. Então, acho que é legal a gente botar, né, todas as cânforas aqui, colocar um pouquinho, né, dos tea trees e dessas energias que fazem uma asepsia, que limpam um pouco. A gente não pode esquecer que Aquário é regido por Saturno, mas o tea tree é um ótimo traz essa energia de asepsia muito legal. E o Aquário termina, né, exatamente quando começa esse período de quaresma que a gente falou, esse período de Ramadã, que a gente falou, esse período de purificações. E o tea tree é ótimo para trabalhar essas energias de purificação e limpeza, exatamente como acabou de sair no oráculo também. Bom, os trânsitos do momento, que é um céu que está pedindo posicionamento, né? Se você está sentindo que algo está prestes a mudar, como eu vi numa mesa ontem, tá certo. Nós estamos numa fase dizendo as coisas vão mudar. O céu de agora não é comum, não é comum. Ele está inaugurando um ciclo de maturidade, ruptura e reconstrução. E o que começa agora não termina esse ano, vai coar até 2028 e mais um tantinho. Hoje nós vamos te mostrar o que cada trânsito significa e como você pode agir conscientemente com essa energia
Respira fundo, porque o céu não pede pressa, e sim responsabilidade. Então, a primeira coisa é Saturno em Áries até 2028. No dia 13, Saturno entrou em Áries, isso é grande, já que Saturno fala de estrutura, responsabilidade, maturidade, e Áries fala de impulso, iniciativa e coragem. Agora a pergunta é, você está pronto para sustentar aquilo que você começa? Esse trânsito marca responsabilidade sobre as suas decisões, maturidade na liderança, fim da impulsividade inconsequente. Conta pra gente, onde você sabe que precisa parar de adiar e assumir o comando? Escolha uma ação concreta pelo oráculo que você vai estruturar nos próximos 30 dias. Você tem um oráculo aí para isso? Hein, Pur? Um oráculo de verbos, assim, uma coisa meio... Tcharam. Posso pensar em um por aqui também. Se você não tiver um por aí, a gente puxa um daqui. Já que veio aqui uma conversa, né? Por eu acho que você está mutada. Também não estou ouvindo ela, não. A Lembrando que primeira eu... coisa que saiu aqui, quando você falou, foi diga. começar. Opa, então vamos começar, porque é para isso que a gente veio. A segunda coisa que saiu foi tentar de novo. Beleza, começa, E se a não der certo, terceira coisa de novo. Isso. que saiu foi desapegar. É claro, né? Inclusive Então, faz todo sentido do mundo, tá bom isso. 1, começar. 2, tentar de novo. 3, desapegar. Show de bola. Sol quadratura Urano foi no dia 16, às vésperas do eclipse da Lua Nova. Uma certa tensão entre identidade e liberdade, Urano quebra padrões, o Sol representa quem você acha que é. Então pode haver, como pode acontecer, pelo menos na minha vida, houver alguns imprevistos, algumas mudanças repentinas e uma certa vontade de ir parar lá no Himalaia sozinha. Mas vamos pensar, nem toda quebra é perda, algumas são libertação. Então, de vez em quando, a gente tem que liberar umas coisas que é para poder as outras darem certo. E aí, a Lua Nova, com eclipse em Aquário, que acelera o destino. Aquário fala de futuro, autenticidade coletiva, e esse foi um certo reset, porque a Lua Nova, né, na verdade, era de Lua. Quer falar um pouco disso, Sá? Essa lua nova em Aquário, ela tinha uma provocação, né? Era uma provocação exatamente para poder. Ela traz essa coisa assim, né? Vamos inventar uma coisa nova, vamos inventar uma coisa diferente, mas não é um momento que isso vai já virar realidade, né? Não é rapidinho, né? É um período mais arquiteto do que pedreiro, é um período mais planejamento, inspiração e desejo, e ver tudo que falta até chegar lá. Né? Então, foi uma grande provocação, porque faz todas as perguntas para a mudança, mas ainda não tem os recursos vão ser reunidos, né, ao longo dos próximos 3 anos. Muito bem. E aí, no dia 17, tudo isso junto, né? Semana passada foi um evento com outro evento, com mais um evento. A gente teve o início do horóscopo chinês com o cavalo de fogo, né? Um cara imponente, um cara cheio de movimento, um cara que leva a gente para adiante, né? Desbrava. Então, outro, eu diria que semana passada era assim, batia o sino, pequenino, aí o outro também, mais o outro. Foi uma sucessão de sinos que as igrejas todas tocaram. E aí, então, pensa na vida e vamos ver o que esse cavalo de fogo trouxe para você entre o número 1, o número 2 e o número 3. Fala aí, Pur. Pur. Estava escolhendo aqui. Então, Tá. número 1 é Manas, o homem, escolhi Kunas. Então, integridade, fé e clareza espiritual. O homem como ser social, mantenha a modéstia. Olha, modéstia está em pauta, hein? Só não sei se cola. Não, eu acho que justamente por isso que está em pauta, né? Os saturninos aí, sobretudo, né? Bom, número 2, gera a colheita do ano, então recompensas, alegrias e satisfação. Então, bênçãos e boa sorte chovem em nossas cabeças com grande festa. Muito bem. E 3, ferru, o gado. Então, simboliza
riquezas materiais, sucesso, vitória. Então, aproveite o enriquecimento e viva o seu sucesso. Olha, Tá bacana esse cavalinho, tá bacana. né? Poderosinho. E aí a gente também meio que atravessou fevereiro com essa mesma sofreguidão que o ano meio que parece que traz, do tipo, já estamos em março, o ano começou logo ali, veio galopante o processo, já que a gente já passou a lua cheia em Leão, a gente já passou a lua minguante em Escorpião, já passamos a lua nova em Aquário com eclipse solar, e estamos amanhã numa lua crescente em Gêmeos, que logo em seguida cai para Câncer, mas a virada é em Gêmeos, por isso que a gente está falando, por isso que a gente conversa, né? Por isso que a gente troca bola, momento importante colocar a comunicação em dia, né? Desde que seja a boa comunicação. Né, também tem que filtrar um pouquinho as comunicações geminianas de vez em quando. Não dá para falar absolutamente, né, de tudo. É que Gêmeos adora falar de tudo. Então vamos falar um pouquinho mais dessa lua nova em Aquário ou já cobrimos ela, Sam? O que você me diz? Importante dizer que essa lua nova em Aquário foi um eclipse meia boca, né? Então já vamos dar uma desqualificada já no eclipse, já chamar o eclipse de meia boca, já dizer que foi um eclipse assim, de um vale eclipse para descontar daqui a 6 meses, um genuíno, porque esse nem valeu. Esse aí, ó, chuta, dá uma ignorada nesse eclipse, né? Afinal de contas, o Sol e a Lua estavam se encontrando no grau 29 do signo de Aquário, né? E a cabeça do dragão, que parece um fone de ouvido, se você der uma olhadinha ali, né, no mapinha, você vai ver que aquela cabeça do dragão, que é o fone de ouvido, que marca o ponto realmente de eclipse, ele já estava, né, na verdade, em peixes. Então, onde o Sol e a Lua se encontram, não estava no mesmo signo onde a cabeça do dragão se encontra. E essa divisão entre dois signos, mesmo que eles estavam perto, e a proximidade aqui define o eclipse, como estavam em signos diferentes, isso, na verdade, destrói, desmonta, deseclipsa o eclipse. Então, assim, um eclipse terrível de sombra, uma sombra meia boca, no máximo, assim, uma meia luz, né? Assim, uma luz de velas, assim, um eclipse que dava para enxergar bem, o que não estava tão eclipsado, assim, né? Então, assim, um eclipse muito no meia boca, né? Não deu uma eclipsada de verdade, né? Na verdade, tinha muita outra coisa acontecendo, não perdemos nem o passado, nem o futuro, as memórias permaneceram bem alto no passado e futuro, coisas típicas de eclipse, então não rolaram. E, inclusive, o cone de sombra, que é onde os vucu-vucos acontecem planetariamente, passou pela Antártica, né, lá pelo Oceano Índico, pela Antártica, lá pelo sul do planeta, não passou em cima de nenhum continente, não passou em cima de nenhum lugar em ebulição, não passou em cima de nenhum vucu-vucu planetário desse momento. Então, tipo assim, até deu eclipse, né? Então, por isso que eu falei que era um tempo muito mais de planejamentos, projetos, ideias, inspirações, do troço rolando aqui na cabeça da gente, do que realmente na prática o eclipse ele vai ser vivido, né, lá, quando a gente estiver lá final de agosto, início de setembro, naquela lua nova, aquela lua cheia, a gente vai sentir o eclipse. Nessa tem um vale eclipse para descontar daqui a 6 meses. Maravilha, esse vale eclipse, né? Por isso que é mais esse astrologando, para mim, ele recebeu o seguinte título, Aquapeixe, né? Porque ele está o tempo inteiro com essas duas energias, uma flutuando na outra, então tá bem interessante. Esse Sol que entrou em peixes, trazendo mudança de clima, saímos do mental, entramos no mais sensível, mas já estava, mais intuição, mais emoção, mais percepção energética, mais cuidado com os escapismos, não é espiritualidade, e criar momentos de silêncio e de bom momento, né, quando você está com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, tentar não vazar para fora. E o ingresso de peixes foi no dia 18/2, meio-dia 51, né, com um mapa também bastante legal, com ascendente em Gêmeos também, de comunicação, e com muita coisa trazendo lá para cima novos caminhos, né, ou novos sonhos, novas inspirações. Esse mapa do ingresso do Sol em Peixes é um mapa que realmente amplia o campo de possibilidades, né? Eu sempre vejo, quando eu vejo um campo de possibilidades, eu sempre penso naquela caixa de lápis de couro, com aquela caixa de canetinha cheia de cores, né? Ou então eu fui criado, né, em lugar de colonização germânica, eu penso naquele café colonial germânico, né, de sushi, guacamole, pão de queijo, sopa, salada, geleia, strudel e tudo junto. Então, realmente, quando a gente começa a ter esse campo de possibilidades piscianos, 2 peixes, um para cima e um para baixo,
Marte, Mercúrio em peixe, Lua em peixe, né, Vênus em peixe, cabeça do dragão em peixe, né, o Sol em peixe, e o ascendente em Gêmeos, com a roda da fortuna no ascendente, né, ampliando mais ainda, um Júpiter exaltado em Câncer, né, se combina todas as características do mapa, basicamente, né, o que não está em peixes e não está em Câncer está em signo de ar, né, ascendente em Gêmeos, Marte, né, em Aquário, Plutão em Aquário, o volume de possibilidades é realmente um campo de possibilidades, é um pouco de tudo e muito de nada, né? Realmente esse ingresso do Sol em Peixe diz assim, a gente vai ter um pouco de tudo e muito de nada, né? Mistura, mistura, mistura e vê o que acontece, né? Bate leite com aipo, né? E faz junto com melão e toma para ver o que gosto que tem, né? Mistura tudo e tá tudo certo. Pois é, mistura tanto que pode muitas vezes ficar um pouco desprendido demais ou misturado demais e você não conseguir mais saber o que tinha antes. Lembrando que a casa 12 sempre vai trabalhar as questões que a gente não vê, ou aquilo que da nossa inconsciência, ou da nossa não percepção, ou do quanto é mais difícil a gente falar com os sonhos, pesquisar os sonhos, né, fazer viagens para o inconsciente através das nossas questões de casa 12, é a temporada dela, junto com os pezinhos, cuidado onde você pisa. Olha que é uma temporada de peixes, e o pezinho pode ser um bichinho mais fragilizado. Também pode contar como é que você está caminhando. Se a caminhada está boa, se a caminhada não está boa, tinha que caminhar para a direita, ou tinha que ir para a esquerda. E O aí a aquário, gente... o aquário traz muita questão do calcanhar de Aquiles, né, e peixes dos pés, né? E aí, assim, onde é o nosso calcanhar de Aquiles, né? E aí os oráculos estão contando. A Purnina já falou várias vezes pra gente, modéstia, modéstia, modéstia. Olha o nosso calcanhar de Aquiles. Que bom que tu é bom em tudo, mas lembrar-se de não ficar lembrando os outros o tempo todo disso, né? Então, assim, um pouquinho de modéstia é legal, né? E peixes realmente traz essa energia de trazer, vamos tentar trazer os pés para o chão, vamos tentar voltar para a realidade. Que legal que tem um monte de coisa acontecendo, mas assim, quanto custa, né, nesse mundo da conta de água, luz, telefone, IPTU e Isso. condomínio? Quanto custa, né? Uhum. Quando é que vai chegar a fatura do cartão de crédito? Semana do Isso. consumidor. E vamos em frente. E aí, para poder justamente agora dar uma graciada nesses pezinhos que saltitam na ponta e que tem uma certa dorzinha no calcanhar, o que a gente tem de oráculo para os piscianos dessa temporada? Aí, esse oráculo eu tenho que chamar benzedeira, né? É Que bom, peixes e benzedeira combinam, né? super. Acho que Nossa. essa mensagem, essa, essa antena, essa sintonia, oh, que legal. Então, a benzedeira conta para os piscianos sobre o sucesso, dizendo que os piscianos estão prontos para brilhar. E acho que vai ser mesmo, né? Porque é tanto que a gente está precisando fazer essas conexões né? Conseguir se alinhar e se sintonizar com tudo isso para a gente poder manter a parte. É curioso, né? Sintonizar com esse universo onírico pisciano para conseguir manter a sanidade, né? E tá osso, né, Tito? Então vamos lá. Sucesso. O sol aquece, as estrelas brilham, as flores exalam maravilhosos perfumes, os pássaros cantam, a luz magnetiza. Já perceberam que a natureza sempre dá o seu máximo? E somos todos natureza. Dentro de cada um de nós existe vida na potência máxima. Os medos, os receios, as dores e os desafios vão fazendo com que a gente creia que não somos merecedores de sermos tão exuberantes quanto a natureza. Somos a imagem e semelhança de Deus, e quando declaramos que podemos muito, Deus vibra em cada um de nós. Perceba como Deus fez de você um templo, como seu corpo é uma orquestra, quantos sentimentos bons cabem no seu coração e quantos saberes cabem na sua mente. Perceba as infinitas possibilidades em você. Se hoje não foi um dia bom, amanhã você pode fazer acontecer. Você é único. Acredite mais em você. Viva o aqui e o agora com todo esse potencial tão divino e sagrado. Brilhe. Sua vida já é um sucesso. Que lindo.
Né? Sabe o Pois que me é. fez lembrar dessa lindeza? Os nossos brasileiros lá em Hollywood, né, ou nos festivais aí de cinema, já que cinema é uma coisa que Netuno e Peixes também podem dizer que a gente meio que inventou, né? Eles são padrinhos dessa história. E teve muita gente, assim, recebendo louros, né? Pode não ter chegado até lá, mas, poxa, indicações, foi bem bacana. Somente para os nossos, assim, foi bem bonito. Verdade. Conjunção Saturno-Netuno. Aí a gente tem algo profundo, que o Saturno é realidade, o Netuno é sonho. E aqui a gente pode até perguntar qual sonho precisa ganhar estrutura. De repente pode ser uma espiritualidade mais madura, um projeto criativo ganhando forma, fim de ilusões, e o convite, transforme fé em planejamento, ou planejamento em fé. E aí a gente entrou num marco histórico, né, de 0 graus de Áries para esse encontro, que eu não sei quando vai acontecer de novo, mas certamente a gente vai estar longe, longe, bem distante. Quer falar um pouquinho, Sam? Né, esse encontro, né, de Saturno e Netuno acontece uma vez a cada 35 anos, né, mas no zero de Áries isso leva séculos para acontecer. Né? Então, não só o encontro de Saturno e Netuno é algo que não é tão comum, né? Leva 3 décadas, quase 4 para acontecer, né? Entre 35, 30, 36 anos para acontecer, demora mais de 3 décadas para acontecer, né? Mas no zero grau de Áries, isso ecoa por todo o zodíaco e vai realmente ecoar por séculos, né? As coisas que vão estar acontecendo esse ano, assim, muda o formato do planeta e a gente vai ter que lidar com esse formato por séculos. Eu vejo em vários lugares as pessoas tratando esse encontro, né, Saturno-Netuno, né, no zero de Áries, como se fosse um empate entre, né, o Netuno, que é esse lado mais abstrato, e o Saturno, que é esse lado mais sólido. E, na verdade, não é um empate. Né? Em Áries, o Saturno está em queda. Então, a solidez, a concretização, a responsabilidade, né, o botar o pé no chão aqui está se ferrando legal. Né? Quem está ganhando aqui é a abstração, é o sonho, é a vontade, é o desejo, é a conexão com a transcendência. Então, o jeito de estar lidando com essa conexão, com essa conjunção desses dois planetas, é muito mais através da fé do que através da ameaça da consequência. É muito mais através da ética do que da contração, é muito mais através do transbordar, de ser maior, de tornar um lugar mais compassivo no mundo, né, do que restritivo. Então, ele é uma conjunção que traz positivamente falando esse romper dos grilhões, né, romper das amarras, e negativamente a falta de limites. Né, e que as consequências do que vai acontecer não vão vir tão breve, vão vir mais adiante, quando o Saturno entrar em Touro lá em 2028, vai ter as consequências desses movimentos, as consequências não vêm para já. Né? O Netuno e o Saturno juntos, eles são uma situação muito interessante, é como se, e como acontece em Áries, a gente está falando de um guerreiro, né? Esse guerreiro, ele está sonhando, porque ele tem esse lado Netuno, esse guerreiro está sonhando com tudo que quer lutar, mas ainda é um sonho, ele não acordou. Né? E se ele acorda, como Saturno está em queda, a Excalibur, a espada de cada um de nós, ainda está presa na pedra. A gente ainda não tirou a espada da pedra. Então, essa conjunção Saturno-Netuno em Áries, no zero de Áries, significa hora do guerreiro sonhar as batalhas que vai guerrear e vai vencer. Mas nesse momento, a espada está presa na pedra. A sensação de impotência para realizar está presente, porque agora é hora de sonhar. Maravilha, vou sonhar pra caramba com muita coisa, isso aí. E aí a gente tem hoje a gente se encontra no Astrologando com o céu também super parecido com o que é o próprio céu desse ingresso de peixes, ainda temos esse ascendente em gêmeos para nos batizar, ainda estamos com a lua fazendo uma conjunção com o Urano em touro, no final, dando também tchau, né? Já já isso também vira, não vai permanecer, temos ainda bastante peixes no céu, ainda Aquário no céu, né? Já que temos Marte aquariano e um Plutão aquariano também. Acho que por isso que a gente está podendo conversar bastante, né?
Sobre os dois, né? A Lua conjunto Urano num signo fixo reforça esse Marte em Aquário e Plutão em Aquário, né? Então, essa combinação, né, diz assim, olha, vamos estar juntos, vamos estar com pessoas, vamos estar com grupos, vamos estar com as nossas fraternidades e vamos estar imaginando um mundo, um lugar melhor, essa energia de progresso. Por outro lado, né, realmente o Sol em Peixes, cabeça do dragão em Peixes, Vênus em Peixes, Mercúrio em Peixes, meio do céu em Peixes, desse momento em que a gente conversa, né, traz uma inspiração para que a gente possa incluir aqueles que têm dificuldades, que a gente possa incluir a arte, que a gente possa incluir o sonho, que a gente possa incluir a espiritualidade, enquanto a gente está junto com as pessoas que formam a nossa família, mesmo que não sejam parentes. Isso é Aquário Peixes. Na verdade, se a gente colocar tanto a nossa conversa de hoje quanto o ingresso, né, fica uma coisa muito, muito parecida. Apesar de ter mudado o ascendente, mas de resto é bem parecido. Muito bem, mais um oráculo? Vamos lá. Vamos escolhendo número 1, número 2, número 3, para estender um pouquinho essa conversa, né? E olha, e agora a gente está falando em libertação para o número 1. Então, abandone antigos padrões que trazem estagnação e sofrimento. É preciso ter coragem para retirar o que não serve mais, queimar os ressentimentos e purificar a alma. Número 2. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo que não flui com sua energia. A palavra é obsessão. Parece que tem que dar uma desapegada aí. E 3, força. As situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem. Então, coloque energia, força e empenho para se direcionar para a finalização desejada. Preparando aí para entrada. Peraí que meu dedo foi um pouco pesado demais. Volta, volta, volta. Agora a temporada do senhor Sandesh Ferrari contar um pouquinho, se ele ainda quer voltar, se a gente cumpriu. Diz aí, meu amigo, o que a gente pode fechar aqui da tua fala? Então, né, juntando tudo e reunindo tudo, passando por tudo e seguindo adiante, né? Retrospectiva, né? O ano de 2025 ele começa, só para a gente lembrar como é que foi o nosso Réveillon, com o que a gente veio, né, na mochila do ano anterior. 2025, né, ano passado, né, ele terminou com Mercúrio em exílio em Sagitário, né? Olha, conversas não resolviam. Vênus em Capricórnio, né? Tem que valorizar pelo esforço, né? Não adianta prometer, quero ver se vai fazer, né? Marte exaltado em Capricórnio, uma disponibilidade para lutar e para defender o ponto de vista. O Réveillon estava tenso, né? Júpiter exaltado e retrógrado também. Muita fé, mas sem muita novidade, né? Estava indo mais para trás, mais leal à fé que já tem do que novas crenças, né? Saturno em Peixes com uma falta de clareza sobre os limites e as consequências, os excessos, e a gente, esse foi todo o clima do Réveillon, né? Urano retrógrado também em Touro, né? Mudanças sociais encontrando os lugares, e todo mundo já está todo acostumado já com Pix, e todo mundo querendo já comer comida orgânica, essa tá bem legal, essas mudanças do Urano em Touro, né? Comida e dinheiro, né? Netuno domiciliado em Peixes, trazendo muita arte e criatividade para o fim do ano, e isso sendo consumido junto com drogas e álcool também que estava à vontade, né, no Réveillon, né, e o Plutão em Aquário, com essa energia profunda, né, que a gente está assim, querendo fazer parte de algo maior, não só pelos laços de sangue, mas realmente por reconhecimento, vínculo, né, e parceria. E aí, a gente entrou na temporada capricorniana do finalzinho de janeiro, ali até perto do dia 19, que começou aquele vucu-vucu ali de janeiro, né? Então, começa com o 1º de janeiro, o Mercúrio já entra em Capricórnio, as palavras ficam mais claras, menos amorosas, mas mais claras. Né? No dia 10 de janeiro, Marte já teve uma oposição com Júpiter, dizendo que conflitos têm uma energia que quem briga demais, né, não gera abundância, né? Então tem essa coisa de ou expande, né, ou provoca. Vênus entrou em Aquário, dizendo que era para beijar, para se divertir, mas acabava nem lembrando o nome da pessoa com quem beijou, né? Tinha mesmo pouco compromisso.
né? E no dia 18 de janeiro a gente teve uma energia um pouco mais da lua nova, né? Dia 18 para o dia 19, aquela lua nova capricorniana, né, que realmente pediu para a gente planejar, né, o que são as metas de 2026. Aí começa, depois do dia 18, 19 de janeiro, começou mesmo, né, energeticamente, parte da energia de 2026. Aí a gente entrou na temporada aquariana, né, no dia 20 de janeiro, né, com a entrada do Sol no signo de Aquário, Mercúrio também entrou no signo de Aquário, e o Saturno, Urano e Netuno, Saturno, Urano e Marte fizeram um pequeno triângulo, uma face de diamante no céu. Então deu uma harmonizada, né? Naquilo que estava chacoalhado, deu aquela harmonizada, né? E com a entrada do Mercúrio e do Sol em Aquário também, assim, dá para falar, dá para ouvir, dá para trocar, né? Então existe um pouco mais de comprometimento, né? Com as novidades, vamos fazer novo, vamos fazer diferente para ter mais resultados mais frutíferos. No dia 23 de janeiro, a gente teve um Marte sextil Netuno, trazendo uma conexão espiritual, uma bênção espiritual, um apoio da espiritualidade para lutar pelos objetivos. No dia 26 de janeiro, Marte entrou em Aquário, né, e o Netuno entrou em Áries, né, trazendo essa sensação de inovação e de cumplicidade espiritual, né, para aquilo que a gente estava, sabe, aquelas sincronicidades, aquelas coincidências, eu estou bem no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento que eu precisava ter para fazer o negócio funcionar. E aí, no dia 27 de janeiro, o Marte faz uma conjunção com Plutão, né? E essa conjunção com Plutão realmente dá uma sensação de vucu-vucu, barraco, conflito, confusão, né? No dia 27 de janeiro, estava tudo tão indo, daí a gente dá aquela chacoalhada no meio só para manter todo mundo acordado. Próxima página. Já estamos. Eba. E aí, dia 1º de fevereiro, né, já entramos em fevereiro, a gente teve uma lua cheia, né, e 1º de fevereiro, isso, teve a lua cheia, né, essa é uma lua cheia que deu uma bagunça e uma sensação de um ápice da insanidade para depois recuperar um pouco dela, né, as novidades da lua cheia ficaram muito fortes ali. No dia 4 de fevereiro, Urano já entra em movimento direto, parou de ficar retrógrado, mas os planetas começaram todos para frente, né? Progresso, evolução, desenvolvimento. No dia 6 de fevereiro, a gente já teve um Mercúrio em detrimento, então mais silêncio, mais quietinho, né? Tem coisa que realmente não dá para entender e não dá para falar, né? Relaxar no mistério. Dia 10 de fevereiro, a Vênus, né, fica exaltada, trazendo de novo autoestima e vontade de ser feliz, né, e menos decepção com o mundo. Dia 14 de fevereiro, Saturno entrou em queda, Saturno entrou realmente em Áries, né, e a Vênus exaltada, trazendo bem essa sensação de que algumas humilhações podem acontecer, mas tem essa sensação de vamos ser felizes. No dia 17 de fevereiro, a gente teve as últimas festas, as últimas energias de humor, e aí a gente começa, né, começa a quaresma, começa o Ramadã, começa o Cavalo de Fogo, começa todos aqueles movimentos ali do dia 17 de fevereiro. Aí a gente entra na temporada pisciana no dia 18 de fevereiro, né? Com o Sol entrou em Peixes, purificação e limpeza. Agora 40 dias para purificar, limpar e fazer jejum. Fazer jejum de quê? Vamos parar de reclamar? Ou vamos parar, né, de usar algum aplicativo das redes sociais? Ou vamos tirar carne, tirar refrigerante, tirar o que... Vai ser jejum de quê? Para cada um tem que ser diferente, né? O sacrifício entra ali, né? Junto já no dia 20 de fevereiro, com essa sensação do Netuno, né? E conjunto Saturno já no 0 de Áries. Essa sensação de limites, né, que vão se dissolvendo e a gente precisa aumentar o poder através dos sacrifícios. No dia 27 de fevereiro, a gente entra com Marte quadratura Urano, né, dizendo que os novos hábitos vão exigir vigilância, né, então orai e vigiai para poder sustentar os novos hábitos. No dia 28 de fevereiro, Mercúrio começa retrógrado. Então, tudo aquilo que já tinha começado e precisa ser revisto para melhorar, vamos passar limpo as coisas, vamos rever, né? Vamos atualizar as coisas que já estão instaladas, né? Então, vamos olhar de novo para aquilo que já existe. No dia 2 de março, Marte entra em Peixes, e aí, então, a gente entra essas coincidências e sincronicidades, de novo mostrando o caminho mais correto a ser seguido. No dia 3 de março, a gente vai ter, então, uma lua cheia de organização, método, disciplina e rotina. No dia 6 de março, a Vênus entra em exílio, e então não é hora, né, para poder ser muito, para ficar negociando e flertando, é para persistir naquilo que a gente já está vivendo. No dia 11 de março, Júpiter entra em movimento direto, também para de andar para trás, ele anda para frente, deixa só o Mercúrio andando para trás, né, e agora a expansão começa a ver os resultados. No dia 19 de março,
uma lua nova de cura, profundamente de cura, né? Já no mesmo signo, agora distante da cabeça do dragão, mas no mesmo signo da cabeça do dragão, então uma profunda cura daquilo que estava oculto, escondido e nas sombras, cura dessa criança interior da gente. E no dia 20 de março de 2026, o Sol vai entrar em Áries, mas isso é tema do próximo Astrologando, que a gente vai ter, né, lá no dia 23 de março. Muito bom. E eu acho que a gente conseguiu falar de um tudo, né? Até de dar um oi, março, porque março começa, e a gente vai estar conversando um pouquinho adiante, com uma lua cheia em Virgem, com eclipse lunar nessa, já de cara com a tal da lua de sangue. E aí a gente já podia dar uma olhadinha para isso antecipadamente. Em Virgem, né? Então, só de pensar, me dá vertigem. É uma lua cheia em Virgem, eclipse lunar, lua de sangue, é um ano de 13 luas cheias. Então, o que mais a gente pode falar desse belíssimo mapa dessa lua cheia? Tudo em peixes de casa 12, né? Olha, quando a Lua está em Virgem, né, e aquele pacote todo de peixes na casa 12, a gente está com o hospital aberto, né? Então, assim, certamente a gente está com a UTI e com todo o pessoal, assim, os virginianices, né, assim, para poder ter uma precisão cirúrgica naquilo que vai acontecer, e todo mundo lá internado na casa 12, né, com as anestesias, no máximo de anestesia, com aquele pacote todo de casa 12, não tem nada para fazer, nada para ser feito, enquanto dorme, as cirurgias estão acontecendo. Por isso eu chamei isso de uma grande lua de cura, com ascendente em Áries, para poder entrar para a vida nova. Depois a gente vai entrar com o Sol em Áries, então vai ter uma grande energia de... E o planeta mais angular vai ser esse Júpiter exaltado em Câncer no fundo do céu. A gente tá Saturno, roda da fortuna e Câncer. Então, assim, tem uma combinação muito bonita de cura, um potencial daquilo que está no inconsciente. Eu vou curar aquilo que eu nem sabia, né? E parece que eu consigo uma precisão cirúrgica, e Virgem é precisão, né? Para poder ir lá naquilo que precisa ser curado. Por isso, uma grande lua de cura. Essa lua de sangue é sangue que saiu durante a cirurgia, né? Um ótimo período para tratamentos interiores. Limpeza e purificação, e lá vem o ritual de limpeza da travessia para o ano novo astrológico, vamos lá. Sim, falando em tratamento, né? Vamos aos tratamentos, então. Como é que a gente trata isso tudo? Vamos fazer essa travessia para o ano novo astrológico fazendo o ritual de limpeza. Então, eu estou sugerindo, né, a entrada do Sol em Peixes e até a entrada ali da Lua no dia 19 de março, né? Mas você pode estender um pouquinho, se você quiser, você pode, enfim, veja aí que período é esse, quanto é confortável para você fazer isso, né? Pode ir lá até a entrada do Sol em Áries também, né? Pode, se planeje nisso, mas vai fazer um período, não é um dia não, tá? Então lá, um período de purificação, entrega, revisão e dissolução do que já cumpriu o seu ciclo. Não, a gente já falou isso hoje, Peixes dissolve e Áries inaugura. Então, antes de começar, precisa lavar. E aí a sugestão é fazer um sal de limpeza para banho, então simples e simbólico. Sal grosso, colocar um pouquinho lá de bicarbonato e algumas ervas de limpeza. Então, salve, arruda e manjericão. E complementar com óleo essencial de cravo, de melaleuca, ou se você tem algum outro óleo essencial de limpeza que você gosta, você pode escolher colocar esse outro óleo lá também. Então, vai pegar um vidro desses de conserva, tipo de pepino, que é um tamanho bom, você consegue fazer uma quantidade boa para ir sustentando esses banhos ao longo de um período, né? Lembra que é um período. Então, você vai pegar um vidro desses até a metade com sal grosso, vai acrescentar mais umas colheres ali de bicarbonato de sódio, vai colocar as ervas, algumas gotas do óleo essencial que você escolheu, tampa o vidro, chacoalha bem, e enquanto você vai chacoalhando, você vai colocando essa intenção consciente, impregnando esse sal, tornando esse sal um objeto mágico para você. E aí? Então, o sal representando purificação e limites, né, Saturno, e a água que representa dissolução e entrega.
então, do Netuno, né? Essa conjunçãozinha, vamos usar essa conjunção lá para trabalhar esses limites, limpezas e tudo mais. E aí, como é que você vai usar isso? Após o seu banho, dissolva um punhado da mistura em água morna e despeje do pescoço para baixo, mentalizando. Eu libero o que já foi, eu purifico excessos, culpas, distrações, eu me preparo para um novo começo, sem pressa, sem dramatização, só entrega. Se você tem algo muito específico que você gostaria de liberar, você também pode colocar nessa fala aí. Essa fala é uma sugestão, né? Mas eu estou querendo liberar, sei lá, um padrão meu, antigo, de qualquer coisa. Põe aí na sua fala, né? Pode incrementar esse ritual aí. E como é um período de limpeza, você pode fazer banho, mas eu posso, sei lá, perceber que o meu escritório está precisando de uma renovada e de uma limpeza. Então, talvez uma defumação seja uma ideia que você pode aproveitar mais para o seu momento, né? Vai fazer a sua limpezinha de sal lá também, mas aí vai lá no seu consultório, no seu escritório, e faz uma limpeza energética. Vai com incenso natural, alecrim, uma sálvia, um palo santo, daí vai passando pela sua casa ou pelo seu escritório e diz lá que permaneça apenas o que é verdadeiro, ético, essencial, ou permaneça, crie movimento, sai o que atravanca, entra o que alavanca, vai criando suas falas para, né, incrementar esse movimento aí na sua casa, no seu escritório, onde você quiser. Abra janelas, deixa o ar entrar e circular. Por último, então, um Saturno, mais uma limpezinha ali de casa e do trabalho, né? Saturno conjunto a Netuno fala de sacro ofício. Então, escolhe um ponto da casa ou um ponto do trabalho para você organizar profundamente. Sabe? Pega aquela gaveta que você nunca consegue terminar de arrumar, né? Pega aquele canto do teu escritório que sempre está aquele troço acumulado de coisa que todo mundo joga tudo ali, ninguém sabe o que fazer com aquilo. Vai lá e conscientemente, uma coisa, não tudo, um foco. E aí, enquanto você organiza, você vai repetindo: eu honro meu trabalho, eu consagro meus espaços. Então, vai tornando esses espaços sagrados, né? E aí, um pequeno ato de entrega. Vai lá e escreve num papel. Um hábito para você dissolver, uma distração para sacrificar. Escreve, rasga ou queima com segurança. Lembrando, né? Peixes pede desapego. Áries vai pedir coragem. E para finalizar, você pega um copo d'água em silêncio e bebe. Água é memória, água é oração. Então, ao longo desse período, escolha quais limpezas deseja fazer e, por favor, se possível, faça uma ou mais por dia. Bom trabalho. Maravilha! E aí a gente tem, né, um oráculo que eu trouxe hoje, que eu gosto dele, né, do Yogananda, que a gente trabalha exatamente esse lado da fé, esse lado mais ligado à espiritualidade, e por coincidência eu tiro aqui agora a carta da transcendência. Nem estamos falando disso em peixes, quase nada. E a afirmação aqui é: eu sou filho da imortalidade, enviado para interpretar o drama do nascimento e da morte, mas sem nunca me esquecer do meu eu imortal. Só há um caminho que a alma pode seguir e ela precisa retornar a Deus. Seu eu espiritual o chama todos os dias. É preciso entender que você não é seu corpo físico, mas o espírito infinito que habita nele. Toda noite diga a si mesmo, a si mesma: não sou mais este corpo, eu sou o espírito onipresente, eu sou imortal, eu sou eterno. Transmute a sua carne em espírito, transmute a sua mente em sabedoria, transmute a consciência do seu corpo na consciência do todo.
Muito bom. E aí, gente boa, a gente está exatamente no grande finale. Não sei se temos algum recado para o Brasil, para a terra Brasilis, se tem algo especificamente nesses movimentos todos que possa ter batido assim, toem no Brasil de importância. Certamente o período agora que a gente teve, né, final de janeiro, início de fevereiro, né, ele passou em cima do ascendente do Brasil, né, deixando a marca do Brasil, né, onde o Brasil se projeta, se o Brasil, né, sempre que passa esse período aquariano, o Brasil é lembrado no mundo inteiro como carnaval, né, então, assim, existem carnaval em Veneza, existem carnaval, né, em várias culturas ao longo da história da humanidade, mas tudo fica ofuscado hoje em dia, depois dos últimos, né, dos últimos 200, 500 anos de Brasil, né? Então, quando a gente passa por cima do ascendente do Brasil, isso fica, né, ocupa espaço. As trends, né, que estão acontecendo pela internet de vários lugares do mundo estão usando músicas brasileiras nesse momento. Então, a gente está com uma identidade planetária, uma identidade mundial, né, bem projetada, né? Alguns vão dizer que maravilha, outros vão dizer que vergonha, né? Então, independente das opiniões, do que cada um de nós acha que é o Brasil, acha que deveria estar sendo divulgado do Brasil, fato. Falem bem ou mal, mas falem de mim, está rolando, né, esse período bem, bem, bem forte. E agora a gente começa a entrar num período, né, do Brasil mais pisciano, que vai passar por... Ele começa na casa 1 e vai entrando na casa 2, né, do Brasil. E esse período mais pisciano, esses movimentos acontecendo no céu em peixes, né, vão começar a recuperar, né, o dinheiro do Brasil. Então, o pessoal que ganhou dinheiro no verão e ganhou dinheiro na temporada, né, vai poder fazer os investimentos. O pessoal que estava esperando acabar o carnaval para começar a ganhar dinheiro, para voltar para a vida, voltar para o mundo, botarem as contas dos cartões de crédito tudo no lugar e começar a ter os clientes, produzir, realizar. Agora vai começar. Então, a história do acordar financeiramente falando depois do carnaval começa essa energia pisciana agora, né, que vai rolar toda essa força, essa intensidade, né, do Brasil de recuperar-se financeiramente, olhar para o dinheiro, cuidar do dinheiro, organizar o dinheiro, dar uma atenção para o dinheiro e ganhar dinheiro. Né? A gente tem que começar a ver resultados agora, né, quantificáveis, inclusive na conta bancária de cada uma das pessoas que está nos assistindo. Então, esse é um tempo, né, brasileiro de bênçãos na carteira. Maravilha. E é isso, gente. A próxima conversa é com Áries, a próxima conversa é de Ano Novo, né? É de falar Feliz Ano Novo de novo. E isso a gente vai estar fazendo todos nós três e vocês todos aí, queridos, no dia 23 de março de 2026, às 20h15, como sempre, no nosso horário combinado, numa segunda-feira. Beleza? Então, eu acho que a gente pode dizer adeus. Acho que a gente vai dizer tchau para vocês. A gente vai dizer gratidão profunda por esse encontro, né? E que a gente possa estar aqui, então, no dia 23 de março, falando sobre o Ano Novo Astrológico. Beleza? Um beijo em cada um. Gratidão.